A revista impressa morreu. E a Miranda Priestly sabe muito bem disso. Só que o que ninguém te contou sobre O Diabo Veste Prada 2 não é sobre o retorno triunfal da Meryl Streep, é sobre a humilhação. Imagina que 20 anos depois, o império da maior editora do mundo está nas mãos de quem ela mais pisoteou. Fala, galera do bem! E é isso! Vou contar um negócio para vocês. Quando um filme consegue atravessar gerações, criar frases icônicas e ainda influenciar a cultura pop durante quase 20 anos depois, qualquer anúncio de continuação vira automaticamente um acontecimento. E foi exatamente isso que rolou quando surgiu a notícia de que O Diabo Veste Prada, sim, aquele clássico lá de 2006, dirigido pelo David Frankel, finalmente ia ganhar uma sequência. E não é exagero dizer que esse retorno tem todos os elementos para se tornar um dos eventos cinematográficos mais curiosos aí da década. Porque O Diabo Veste Prada nunca foi só um filme sobre moda, e sim sobre poder, sobre ambição, identidade, escolhas pessoais, enfim. E agora, né, quase 20 anos depois, a pergunta que paira no ar é exatamente essa e é muito simples, mas super poderosa. O que rolou com essas personagens depois de todo esse tempo? Vamos voltar um pouquinho aí. Quando estreou, O Diabo Veste Prada, numa olhada mais rápida, parecia uma comédia elegante, ambientada no mundo das revistas de moda, só que o filme rapidinho se revelou muito mais do que isso. Inspirado no romance da Lauren Weisberger, o longa mostra a jornalista Andy Sachs entrando no universo brutal da revista Runway e tendo que lidar com a presença intimidadora da lendária editora Miranda Priestly, interpretada por uma sempre magnífica Meryl Streep. A Miranda, ela automaticamente se tornou um dos personagens mais icônicos do cinema contemporâneo. E esse desempenho dela foi tão marcante, né, que rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical, além de uma indicação por Tio Chico de melhor atriz. O filme também recebeu uma indicação como melhor figurino, né, o que faz todo sentido. Afinal, a gente tem que lembrar que o guarda-roupa do longa virou praticamente um personagem a mais aí nessa história. Mas talvez o impacto cultural mais curioso tenha sido outro. O Diabo Veste Prada ele foi o responsável por transformar a Emily Blunt numa estrela internacional. A personagem, né, a Emily Charlton, assistente neurótica e absolutamente dedicada ao mundo da moda, ela virou um ícone daquele humor ácido, né, com um timing cômico maravilhoso. E ela chegou a receber indicações ao Globo de Ouro e ao BAFTA, algo que ainda é até hoje, né, muito raro para um papel coadjuvante numa comédia. Agora, em 2026, Hollywood resolveu revisitar esse universo. E o primeiro dado que chama atenção é exatamente o escopo da produção. O filme original ele custou cerca de 35 milhões de doletas, mais ou menos, e arrecadou impressionantes 326 milhões no mundo todo. E já essa nova produção ela tem um orçamento estimado entre 80 e 100 milhões, ou seja, quase 3 vezes o investimento original. O projeto está sendo desenvolvido pela 20th Century Studios, né, que hoje é parte do conglomerado da Walt Disney Company, e isso explica muito, né, dessa escala aí mais ambiciosa dessa sequência. As filmagens aconteceram entre julho e outubro de 2025, passando por 3 centros ali fundamentais da história, né, que é Newark, onde foi rodada uma sequência gigantesca no aeroporto, e também Milão, durante a Semana da Moda. E é justamente em Milão que a gente encontra uma das curiosidades assim, mais deliciosas aí dessa produção. Durante o desfile da Dolce & Gabbana, na Semana de Moda de Milão de 2025, algumas cenas do filme elas foram rodadas com o evento acontecendo ali de verdade, ou seja, a Meryl Streep e o Stanley Tucci, eles estavam literalmente inseridos ali naquele ambiente real, né, do desfile. E esse tipo de decisão traz uma textura quase que documental para o filme e mostra também que a produção, em última análise, ela quer capturar um lance que o primeiro longa já fazia muito bem, que era misturar a ficção com o universo real da moda. Agora, se existe um elemento que marcou profundamente o impacto de O Diabo Veste Prada, esse elemento realmente foi o figurino. No filme original, essa área foi comandada pela lendária figurinista Patricia Field, né, que também foi responsável pelo visual icônico da série Sex and the City. E foi ela que ajudou a transformar a moda numa parte fundamental da narrativa do filme. Só que a continuação aposta numa nova abordagem. O figurino agora está nas mãos da Molly Rogers, que também trabalhou com And Just Like That. E a proposta aqui, ela parece acompanhar uma mudança que aconteceu no próprio mundo da moda nos últimos anos. Se o primeiro filme ele celebrava essa ideia de tendência, essa nova fase parece muito mais interessada em algo que a indústria hoje chama de novo luxo. É uma estética que não gira só em torno de marcas, de extravagância, mas de identidade, de propósito, de presença. E isso se reflete diretamente na evolução da protagonista. E por falar nela, né, a personagem Andy Sachs, interpretada novamente pela Anne Hathaway, ela
aparece nessa sequência como uma transformação visual tão clara que chega a ficar chocante. No primeiro filme, o arco dessa personagem passava justamente pela descoberta do universo fashion e pela famosa transformação de estilo, né, que virou um dos momentos mais lembrados aí dessa história. Agora, a sensação é um pouco diferente. A Andy ela parece ter achado uma identidade muito mais sólida, né, que vai de Gabriela Hearst até Jean-Paul Gaultier, por exemplo. Mas o mais interessante não são as grifes em si, é a mensagem que essa estética transmite. A personagem agora ela parece assim, menos interessada em impressionar e muito mais em afirmar a própria autoridade dela, a própria identidade dela também. E isso diz bastante sobre o momento da história, porque 20 anos depois, a Andy não é mais aquela jovenzinha tentando sobreviver, né, ali no mundo da runway e tal. Ela agora é alguém que conhece as regras do jogo. Se a Andy Sachs evolui, a Miranda permanece essencialmente a mesma, mas com uma série de nuances ali. A personagem da Meryl Streep, ela mantém aquela silhueta clássica, né, aquela coisa do poder e tal, uma presença quase arquitetônica, mas o figurino vai incorporando novas texturas, novos materiais, ou seja, a Miranda continua sendo a personificação da autoridade editorial, mas agora dialogando com uma moda mais contemporânea. Só que talvez, galera, esse é um aspecto mais interessante dessa narrativa seja exatamente essa inversão do poder. No novo filme, quem passa a ter vantagem estratégica é justamente a Emily Cholton, né? A personagem da Emily Blunt, que agora ocupa uma posição super influente no mercado e detém a grana que é fundamental para o futuro da revista Runway. Ou seja, a Miranda Priestly ela pode precisar da ajuda da própria ex-assistente. Narrativamente isso é brilhante, né? Porque o primeiro filme mostrava a Emily como uma figura obcecada pela aprovação da Miranda. Agora, 2 décadas depois, o jogo virou pra caramba. E aqui entra um daqueles fatos de bastidores, né, que o cinema adora. Na vida real, o Stanley Tucci e a Emily Blunt eles acabaram se tornando cunhados. O Tucci se casou com a Felicity Blunt, né, que é a irmã da Emily, depois que os dois se conheceram lá durante o primeiro filme. E isso significa que a relação entre o Nigel e a Emily agora carrega uma química que vai muito além do set, né? Uma dinâmica ali quase que familiar, digamos assim. E claro, né, nenhuma sequência de um clássico dos anos 2000 estaria completa sem um pouco de nostalgia, né? O trailer desse novo filme utiliza uma versão remasterizada de Vogue, né, da Madonna, e isso é uma escolha perfeita, porque essa música ela encapsula exatamente o espírito da moda como um espetáculo, né, algo que sempre teve ali presente no DNA dessa franquia. Tá, Lud, mas o que a gente pode, afinal de contas, esperar desse filme? Bom, vou dizer para vocês, assim, sequências tardias, elas sempre geram uma certa desconfiança. Só que existe alguma coisa muito promissora aqui, sabe? Essa continuação ela não parece interessada só em repetir a fórmula. Ela parece que ela está querendo explorar como é que o poder, a moda e a identidade mudaram nessas últimas 2 décadas. O mundo das revistas ele não é mais o mesmo, isso aí é óbvio. A indústria da moda também não é, os personagens naturalmente também não são mais os mesmos. Se o primeiro filme falava sobre descobrir quem você é, talvez essa sequência esteja mais interessada em algo muito mais complexo, que é o que acontece depois que você já se tornou essa pessoa, depois que você descobriu que você é aquela pessoa. E essa é uma pergunta poderosa, especialmente num universo onde estilo, poder e ambição sempre estão caminhando ali lado a lado. No fundo, galera, o Diabo Veste Prada nunca foi sobre moda, foi sobre o preço que a gente paga para ser o melhor naquilo que a gente escolheu fazer. 20 anos depois, a Miranda não é só mais uma vilã, ela é o retrato de um mundo que está desaparecendo. E a Andy sou eu, é você, somos todos nós, tentando entender se o sucesso ainda cabe na vida que a gente quer viver hoje. Galera, eu vou contar uma coisa para vocês. Ver esses personagens de volta não é só nostalgia, é um espelho, porque no audiovisual ou na vida a gente passa metade do tempo tentando ser aceito pelo sistema e a outra metade tentando provar que a gente é maior do que ele. O figurino muda, o orçamento triplica, só que a pergunta continua a mesma. Até onde você iria por um olhar de aprovação da sua Miranda Priestly de estimação? Se essa análise fez sentido para o seu processo criativo, se inscreve aqui no Papo no Set. Vamos combinar uma coisa? A gente continua essa conversa aqui nos comentários e eu te faço uma provocação. Você acha que a Emily deve salvar a Miranda ou deixar o Império despencar de uma vez? E a gente se vê no próximo set.